Meus irmãos, fiquemos de pé, vamos abrir em Romanos, capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Romanos 2, do 1 ao 5. Hoje começamos a refletir no capítulo 2 desta riquíssima epístola do apóstolo Paulo, a sua grande obra, podemos dizer assim. Amém, meus irmãos? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai, esta é a tua palavra, inspirada pelo teu Santo Espírito, verdade de Deus para os homens. Te louvamos por essa verdade. Suplicamos que o teu Espírito Santo fale conosco por meio da exposição do texto sagrado. Que sejamos edificados, fortalecidos, que ouvidos e corações também sejam convertidos ao teu santo evangelho. Sejamos exortados, sejamos alertados pela tua santa palavra. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Aqui nós começamos uma nova sessão na Epístola aos Romanos. Paulo inaugura, a partir do versículo 1 do capítulo 2, um período de confrontação e começa também a usar um método retórico comum no período romano do primeiro século, que é o que nós chamamos de diatribe. A diatribe era um recurso retórico em que o autor tinha um oponente imaginário ou mesmo um aluno. No caso do que Paulo está fazendo aqui, ele imagina um oponente aos seus ensinos com respeito à graça de Deus, com respeito à salvação em Cristo Jesus. Então, essa sessão vai do versículo 1 do capítulo 2 até o capítulo 3, no versículo 8. É uma longa sessão onde Paulo vai estar debatendo imaginariamente com um oponente, e nós precisamos entender quem é esse oponente. Observe que quando nós lemos o versículo 1, nós observamos o registro de Paulo: és indesculpável, ó homem. Observe, Paulo está aqui personificando alguém, um interlocutor. É como se ele estivesse conversando, ou respondendo e questionando também alguém que estava diante dele. E quem é essa pessoa que estava diante do apóstolo Paulo? Observe mais à frente, no capítulo 2 ainda, no versículo de número 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, o versículo 25 já nos esclarece quem possivelmente é o interlocutor imaginário do apóstolo Paulo. O versículo de número 29 deixa isso claro diante dos nossos olhos e de nosso entendimento. O versículo 29 vai dizer: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o oponente imaginário de Paulo era um judeu. E esse judeu representava quem?
representava os judeus. No capítulo anterior, eu preciso recordar aos meus irmãos que Paulo fez severas críticas ao conhecimento que os gentios tinham a respeito de Deus, na sua revelação geral, na sua revelação natural, como Deus se revelava também às suas consciências, de modo que Paulo vai nos dizer aqui no versículo 20 do capítulo 1. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Esse texto nos mostra que, por causa desse testemunho de Deus, esses gentios são indesculpáveis. Misericórdia. Eles têm conhecimento de Deus, mas eles não glorificam a Deus. Paulo está fazendo críticas à cultura gentílica. Deus se revela a eles como Deus criador. Deus se revela a eles nessa teologia natural como um Deus que tem um padrão moral. Deus se revela a eles e traz sobre eles juízo, porque eles não se dobram diante desse Deus criador. Então, quando Paulo começa o capítulo de número 2, quando Paulo começa o capítulo 2, agora ele muda de alvo. Ele não está se dirigindo mais aos gentios. Agora ele está se dirigindo aos judeus. Então, quando ele diz, portanto, alguns estudiosos vão dizer que talvez ele continuasse falando com um gentio moralista, mas o contexto nos dá total certeza de que ele está falando para o contexto judaico. Então, portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas. Quando julgas quem quer que sejas. Então aqui é um julgando o gentio, ou o pecado dos gentios. É como se ele estivesse se colocando como superior sobre os gentios. Ora, nós temos a lei, nós temos a moral mosaica, nós temos a ética do Sinai, nós temos a aliança, nós temos dentro de um contexto pactual com Deus, os gentios não. Então, isso nos dá a capacidade de julgar os outros como imerecedores da salvação, imerecedores do relacionamento com Deus. Então, Paulo vai dizer a este judeu que representa os judeus: veja só, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo está alertando aqui os judeus de que eles são pecadores e de que eles são alvo da ira de Deus da mesma forma que o gentio o é. Paulo está alertando aqui que não é porque o judeu tem a lei, tem a aliança, está no contexto do pacto, que a ira de Deus não se dirige a ele. Está alertando aqui que aquele que possui a lei e se coloca como superior diante daqueles que não têm, também é digno de condenação e juízo da parte de Deus. Paulo está aqui repreendendo a hipocrisia religiosa. Porque era muito fácil para um judeu observar as condenações de Paulo à vida dos gentios. Paulo condena a idolatria dos gentios. Paulo condena o procedimento sexual dos gentios. Então o judeu olha para isso e diz, nós não fazemos isso. Eu não vivo dessa forma. Vivo agradando a Deus, guardando a lei de Moisés. Paulo diz, você é indesculpável, porque você que julga o outro, faz também o que ele faz. E às vezes não necessariamente o mesmo pecado, mas você é pecador. E hipocritamente você está julgando alguém que está vivendo longe de Deus. Você está enredado. Isso também está ruim. Então aqui, continuamos observando o que Paulo diz no versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade,
contra os que praticam tais coisas. Observe algumas coisas no verso 1º e no verso 2º. Primeiro, o oponente, esse judeu hipócrita, ele julga os pecados daquele que ele vê que vive uma vida moral pior do que a dele. Nesse juízo, ele condena a si próprio, porque ele mesmo não se enquadra no padrão moral que ele estabelece para o outro. Então, quando ele invoca sobre o pecador o juízo de Deus, conforme o seu padrão, ele condena a si mesmo automaticamente. Meus irmãos, precisamos atentar para isso. Precisamos atentar para que a prática da boa religião não tome o nosso coração como uma religiosidade hipócrita, moralista, cheia de juízo para com o outro e muito misericordiosa para consigo. Geralmente nós somos muito complacentes, muito cheios de compaixão com os nossos próprios pecados e muito ligeiros, muito rápidos em condenarmos os pecados do outro. O que o outro disse, o que o outro fez, da forma que ele andou, como ele vestiu, o que ele não fez, o que ele postou numa rede social. Somos apressados em dizer que nós não temos nenhuma condição de viver com uma pessoa dessa natureza, ou que talvez essa pessoa não seja de fato uma pessoa digna de ser chamada servo de Deus, ou uma pessoa digna de ser alvo de minha comunhão. A hipocrisia religiosa pode subir aos nossos corações de forma tal que nos coloquemos como superiores. Paulo diz o seguinte: você é alvo da ira e do juízo de Deus também. Da mesma forma, observemos a parábola do filho pródigo, ou dos filhos pródigos. Nós temos um filho que sai da casa do pai e deseja viver uma vida moralmente desmantelada. Ele gasta todos os seus haveres em dissoluções, em prostituição. Ele se perde, até que em algum momento ele cai em si e diz que pecou contra seu pai e diante de Deus, diante dos céus. E então ele volta. O filho mais velho tinha ficado com seu pai e fica ofendido quando seu pai se regozija, se alegra com a volta do seu irmão. E questiona por que uma festa era dada para seu irmão e nada era feito para ele. Nós temos ali, diante dos nossos olhos, exatamente isso que Paulo está falando. Nós temos o desviado da vontade de Deus, que vive na dissolução moral, no desvio moral, em pecados explícitos. E temos aquele religioso, igualmente pecador. Talvez fazendo até coisas piores do que o que assumiu se desviar da casa do pai. Nós temos aquele religioso com a vida secreta cheia de pecados, mas diante de todo mundo ele é um santo, ele é um crente, ele é uma pessoa boa, ele paga os seus impostos, ele dá o seu dízimo, ele dá a sua oferta, ele vem para a igreja, ele participa da ceia. Ninguém nunca imagina o que se passa naquele coração ou o que se passa nos lugares mais obscuros de sua vida, nos porões de sua vida. Ninguém imagina o que se passa ali. Aquele que julga o outro, como o irmão mais velho julgou o irmão mais novo, diz: mas eu sempre estive aqui com o Senhor e não fui alvo dessa benfeitoria que o Senhor está fazendo a ele. Esta espécie de crítica e insatisfação com Deus é essa postura hipócrita que Paulo está nos ensinando aqui. A religião em si não é má, mas a religiosidade é terrivelmente cruel. E a religiosidade anda junto com o legalismo. E a irmã do legalismo é a libertinagem. A irmã do legalismo é a libertinagem. Pessoas podem ser muito legalistas por vários motivos. Vários. Motivos religiosos, motivos psicológicos, motivos relacionados a emoções feridas, em traumas do passado. Elas podem se tornar muito enrijecidas, muito duras, muito ácidas, muito críticas, porque é uma forma de se proteger
e é uma forma de protestar contra o erro, talvez um protesto presente, porque não se pôde protestar no passado diante de algum erro anterior. Então aquela pessoa se torna legalista, impaciente, intolerante no tempo, no contexto ou na comunidade onde ela está, seja na família, seja no trabalho, na sociedade, na faculdade, na escola, na igreja. Paulo está advertindo os judeus aqui, mas também está advertindo os crentes de hoje. Tenha cuidado, para que em vez de viver o evangelho, você não viva uma religiosidade morta. Tenha cuidado, para não se satisfazer numa floresta morta, em vez de estar saciando sua alma no jardim de Deus, na comunhão com Deus, com o povo de Deus. Observemos aqui algumas questões práticas para nós. Certamente, meus irmãos, Deus condena os pecados. Deus condena a imoralidade. Certamente, Deus conhece aqueles que violam os seus mandamentos, mas Deus também conhece aqueles que vivem numa farsa religiosa, que estão por trás de máscaras. Daí vem o nome, ou a palavra hipocrisia, né? Que vem do teatro grego. Há pessoas que vivem com máscaras, escondidas por trás de uma capa de religiosidade, de ética e de procedimentos. O hipócrita não é aquele que peca apenas. O hipócrita é aquele que tem uma postura julgadora de condenar o outro. Ele é rápido em condenar o outro, para dizer que o outro não é digno, para dizer que o outro é pior do que ele. Tenha cuidado, a vara com que você mede, medirá você. A vara com que você julga, julgará você. O chicote que você usa para açoitar, vai ferir as suas costas. A religiosidade faz isso. Pessoas se apegam aos seus juízos, à sua autojustiça, começam a medir os outros, começam a se desfazer dos outros, descartar os outros, porque os outros são piores do que eu. O mundo vai dizer isso, não é? Ande com pessoas melhores que você. Enquanto Jesus sentava com publicanos e pecadores. Enquanto Jesus pregava o evangelho para prostitutas. Enquanto Jesus ensinava o caminho do reino dos céus aos mais vis. Aqui nós temos o retrato do religioso, que não tem um coração arrependido, que não tem um coração contrito e piedoso, alguém que rapidamente atira contra o outro, fere, julga. Somos exortados então aqui por Paulo contra o juízo precipitado. Jesus vai falar sobre isso também. O que Paulo está dizendo aqui, Jesus falou também. Jesus disse: você tem que ter cuidado ao julgar o outro. Você tem que ter cuidado quando você quiser tirar um cisco no olho do outro. Porque uma trave pode estar no teu. Observe que Jesus não está condenando o juízo propriamente. Porque quando ele diz em outro lugar, se um irmão que está em pecado receber a exortação pessoal de um irmão e não se arrepender, deve ir então outro irmão com mais pessoas. Se ele não se arrepender, então isso vai se avolumar para a igreja. E se ele não se arrepender, considera-o como um gentio, como um pagão. Então a igreja o exclui, o excomunga. Isso é um juízo. Isso é um juízo. A Bíblia não diz que absolutamente a igreja não deve julgar. Mas quando Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados, é um juízo deliberado, cheio de ódio, sem misericórdia e sem compaixão. É um juízo hipócrita, apenas baseado numa religiosidade morta e não verdadeira. Porque a verdadeira religiosidade enche o coração de arrependimento, misericórdia e compaixão pelo que peca.
Como você tem lidado com o pecado dos outros? Como você tem lidado com a fraqueza dos outros? Como você tem lidado com os tropeços do outro? Julgando? Você tem se lembrado dos seus pecados, dos seus tropeços, das suas falhas, dos seus abandonos ao ensino do Senhor? Você tem considerado tudo isso? Vamos para o versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo está dizendo aqui que é possível alguém ser muito religioso, porque ele está falando para um judeu, né? É possível ser muito religioso e não ser crente. É possível ter prática externamente religiosa e não ser crente. E não ter um verdadeiro relacionamento com o Deus da aliança. Paulo está dizendo aqui que não bastava dizer que era judeu, saber que era judeu segundo a carne. Se não houvesse arrependimento, aquele judeu seria alvo de juízo. Você ser membro de uma igreja, você vir para a igreja, você cantar, você ler a Bíblia, mas se o teu coração não estiver cheio de arrependimento, tudo isso, Paulo vai falar mais à frente, acumula ira contra você. Armazena, essa é a ideia de Paulo, armazena juízo contra você. Não adianta apenas gostarmos de uma boa pregação, não adianta apenas gostarmos de bons pregadores. Você pode ler muitos livros. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, 300 vezes. Se o teu coração não é contrito, arrependido e piedoso diante de Deus, você está na mira do Altíssimo. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Essa é a advertência da palavra. Observe o verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Esse texto é riquíssimo. Porque Paulo está dizendo que a hipocrisia é um desprezo à bondade de Deus. De que forma? O que é que Paulo está tratando aqui? Paulo está dizendo, aquele que julga, o hipócrita religioso, que tem a mania de julgar o outro como pior do que ele, indigno, mas ele sendo digno. Jesus profere uma parábola sobre isso também, né? Sobre o fariseu e o publicano. Jesus falou muito disso que Paulo está falando aqui. Então, Paulo está dizendo, há um desprezo à bondade de Deus. E aí ele menciona tolerância. Esta tolerância aqui se refere a Deus não ser precipitado em julgar o pecado do ímpio, absolutamente, finalmente. Deus suporta, cheio de compaixão, a fim de salvá-lo. Tolerância se refere principalmente e inicialmente à espera de Deus para salvar o ímpio, salvar o pecador, mudar a sua vida. A longanimidade ou a paciência, que é o texto, que é a palavra que Paulo usa posteriormente, se refere à suspensão do juízo divino, em não julgar imediatamente o ímpio. Deus é paciente com o pecador. Por que Paulo está mencionando isso, meus irmãos? Porque ele diz, quando o hipócrita age dessa forma, num juízo precipitado, ele ignora a bondade de Deus, que tolera os seus pecados e é longânimo com os seus pecados. Ele não é tolerante para com o pecado do outro e não é longânimo para com o pecado do outro. E isso não quer dizer aceitar o pecado. Não quer dizer encobrir o pecado. Não quer dizer apoiar o pecado. Quer dizer ter uma postura de compaixão, de paciência diante de Deus e diante dos homens e diante daqueles que pecam. Por quê? Porque você mesmo necessita dessa tolerância e longanimidade dos homens e de Deus.
Paulo continua aqui, dizendo que é essa bondade que tolera, que é paciente, que conduz o pecador ao arrependimento. Como nós devemos aprender com Paulo sobre isso? Como nós devemos aprender a termos firmeza na reprovação ao pecado, mas com essa postura de mansidão, com essa postura de tolerância, com essa postura de longanimidade. Por quê? Porque nós precisamos disso sobre nós também, vindo de homens e vindo de Deus. Como é ruim ser julgado. Você já foi julgado? Você já foi injustiçado? Você já foi desprezado por causa de um pecado ou de pecados quando você precisava de ajuda? Quando você precisava de alguém que ajudasse você a se levantar, a enxergar as coisas mais claramente, a enxergar soluções, caminhos, saídas. Enquanto você precisava disso, você foi abandonado, foi julgado, foi desprezado, foi apontado, foi jogado no caminho. A hipocrisia faz exatamente isso com o próximo. É como se o hipócrita dissesse: eu nunca faria isso. Eu tenho outros pecados, mas esse, não. Quando Paulo diz aqui, veja, no versículo de número 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aí ele diz no 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Quando Paulo diz as mesmas aqui, a ideia não é cometer o mesmo pecado. Você está condenando um pecado que você também comete. A ideia não é só essa. A ideia é mais abrangente. Você condena um pecado quando você comete outros. Você é severo com determinada coisa, mas você faz a mesma coisa. Você teima do mesmo jeito pecando. Você não escuta as advertências de Deus do mesmo jeito. A sua postura é orgulhosa diante de Deus e das exortações do Todo-Poderoso do mesmo jeito. E você julga o outro como se fosse inferior a você. Olha uma pisa que Paulo está dando nos judeus aqui, né? Paulo está dizendo em outras palavras a eles: vocês pensam que as obras de vocês vai salvar vocês? Vocês pensam que porque vocês são bonitinhos, com as trancinhas, com a barbinha, com o quipazinho, vocês pensam que vocês vão para a sinagoga, vão para o templo, com a roupinha bonitinha de um judeu? Vocês pensam que isso é suficiente? Vocês pensam que apenas proferir Deuteronômio 6 e 4 é suficiente para que vocês sejam aceitos diante de Deus? Vocês pensam que apenas o exterior da religiosidade é suficiente para ser aceito diante de Deus? Não é. Paulo está minando, explodindo tudo aqui, entre os gentios e entre os judeus. Paulo está mostrando que ninguém é digno. Ninguém é digno. E para nós hoje, os crentes nunca devem se esquecer que também não somos dignos. Nós não merecemos. É a misericórdia de Deus apenas. É a graça de Deus apenas. Então, minha avó me dizia: olha, com o dedo que você aponta, tem 3 apontando para você. Você aponta com o dedo, tem mais 3 apontando para você aqui. Então tenha cuidado ao julgar. Seja firme contra o pecado, seja conselheiro, seja piedoso, seja paciente, seja tolerante, porque Deus é assim com você. Veja o versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, a ideia de acumular aqui, acumulas, é de armazenar. Você armazena, você estoca contra você ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Essa ira que Paulo está tratando aqui não é a mesma ira que ele está tratando no verso 18. Esta ira do verso 18, veja, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão.
dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa ira se manifesta hoje. Esta ira do versículo 5 é o juízo final, é o grande juízo de Deus. Paulo está dizendo que o hipócrita, que tem um coração impenitente, teimoso e duro, porque essa ideia aqui da dureza de coração é um coração teimoso, de não observar as advertências de Deus para que o seu povo tenha um coração contrito, um coração piedoso, um coração humilde. Então, quando eu me enrijeço contra as advertências do Todo-Poderoso, quando o religioso se endurece contra o que Deus diz e não é penitente, ele é impenitente, ele não se arrepende. Veja, Paulo diz: você armazena contra você ira para o dia do juízo. A ideia é de um grande celeiro se enchendo. Um grande celeiro se enchendo, para que ao final ele seja todo queimado. O hipócrita acumula juízo sobre si. Isto é terrível, meus irmãos. Que o Senhor nos livre da hipocrisia. Que o Senhor nos livre da falsidade de palavras. Que o Senhor nos livre da religiosidade morta. Mas que nos dê religiosidade viva, de um verdadeiro relacionamento com Deus e com o outro. Nem Paulo, nem Jesus, nem nenhum outro apóstolo ou profeta disse que o juízo era errado. Pelo contrário, no próprio texto que nós lemos aqui, observe o versículo de número, de novo, 2 e 3. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. E Paulo está emitindo juízo, segundo a verdade, sobre a prática dos gentios e sobre a prática do judeu. Isso é um juízo que ele está emitindo. Mas o que ele está nos ensinando aqui é que esse juízo é fundamentado em Deus e no que Deus diz, na sua palavra, e como ele revela a sua palavra para os pecadores. A autoridade para julgar está em Deus apenas. Tenha cuidado com esse negócio de eu bato o olho e não gosto, aí pronto, acabou. Meu santo não bateu com... Esse negócio não é negócio de crente, não. Por que meu santo não bateu? Tenha cuidado. É fácil julgar. Difícil é ajudar. Difícil é reconciliar. Difícil é abraçar. Abraçar um filho que vem para a igreja e quando você acorda de manhã, ele está com a Bíblia lendo na mesa. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Quando ele senta com você no sofá e diz que teve uma experiência profunda com Deus, que estava pensando na pregação, num texto da Escritura, num livro que leu, o que você sente quando você ouve um filho seu cantando um hino a Deus em casa? É maravilhoso. Você vai lá e abraça, Deus te abençoe. Você agradece a Deus, obrigado, Senhor. E quando ele está nas drogas? E quando ele está na homossexualidade? E quando ele está na imoralidade? E quando ele está no álcool? E quando ele está preso no vício do jogo? É aqui que Paulo nos ensina. Tolerância, longanimidade. Se lembre que Deus foi misericordioso com você e é misericordioso com você. Então seja com o que está caído. Deus não deixa de ser justo quando ele é compassivo. Deixa, meus irmãos. Deus deixa de julgar o pecado ou apontar o pecado como uma afronta a ele para ser amoroso? Absolutamente não. Deus
ama e julga o pecado ao mesmo tempo. E o maior exemplo disso, que concentra tudo isso, é Jesus Cristo crucificado. É Deus amando o homem pecador e condenando através de Jesus. Jesus carregando todos os pecados daqueles que o Senhor iria salvar. Ali Deus está amando e julgando ao mesmo tempo. Por que nós achamos que não deve ser assim na vida prática, na nossa vida? Por que nós achamos que amar é apenas dizer, tá errado, você vai para o inferno, você não merece nada, não quero conversa com você, eu não sou sua mãe mais não. Você é esse dedo aqui, ó. Aí faz assim. Se lembra? Antigamente você tinha que fazer isso, né? Você é esse dedo aqui, cortei. Você não é digno do meu amor, de eu ser seu pai. Não foi isso que eu projetei para você. Não foi isso que eu planejei para você. Não foi. Você está vivendo uma vida que eu não pedi a Deus que você vivesse desse jeito. E aí, numa situação como essa, nós aprendemos com a palavra de Deus que Deus não quer tratar apenas com o que está perdido, longe de Deus, sem a palavra de Deus, como Romanos 1. Deus quer tratar o que está na casa dele. Deus quer salvar dos pecados o que está lá fora no mundo, na lama, mas Deus quer salvar dos pecados também o que está na religião. Como é que a gente pode aplicar mais isso aqui? Vamos aprofundar um pouco mais e abrir um pouquinho mais a ferida. Ah, agora eu sou reformado. Agora eu sou calvinista. Ah, agora eu estou numa igreja calvinista. Se esses povo é crente de outras igrejas aí. Igreja mesmo é a minha. Igreja mesmo é uma igreja. Igreja mesmo é uma igreja reformada. E aí é uma igreja boa. É melhor. É melhor do que as outras. Que tal pregador é melhor do que o outro? A nossa fé está em quem? O nosso coração está em quem? Nós não somos melhores. O Deus que salva um congregacional, salva um assembleano. O Deus que salva um calvinista, salva um arminiano. Talvez alguns calvinistas não curtam essa fala no YouTube, né? Jesus não prometeu salvar uma denominação. Ele prometeu salvar pecadores eleitos. E mesmo irmãos arminianos são eleitos. Mesmo que eles não creiam, eles são. E quando chegar lá, a gente vai dizer a ele, tá vendo? Pode falar isso. Se não quisesse acreditar. Por isso que a apologética evidencialista é melhor. Está aqui provado para você aqui. Provou-se. Você está aqui porque serão eleitos. Tenhamos cuidado para não cairmos na hipocrisia e na falácia de que o cristianismo verdadeiro é apenas ligado a determinada instituição. Há muitos reformados caindo no sectarismo, no legalismo, em pecados assombrosos de legalismo. Assim como Paulo critica a hipocrisia dos judeus, ele critica a hipocrisia dos protestantes. Assim como ele critica a falta de arrependimento dos judeus, ele critica a falta de arrependimento dos cristãos. Assim como ele critica a religião instituída no judaísmo,
ele critica as instituições religiosas do nosso tempo. Se não houver arrependimento, não há salvação verdadeira. Não há. Nós não devemos fechar as portas para aqueles que Deus quer salvar. Devemos pregar a verdade, com firmeza, com compaixão, com amor. Fechar as portas, não. Devemos estar preparados para ajudar essas pessoas, para ouvi-las, para questioná-las também, para mostrar a elas a palavra de Deus, para dizer a elas em amor que elas estão pecando contra Deus, contra a sua palavra, que essa não é a vontade do Altíssimo. Mas não devemos tratá-las como um lixo. Esta não é a mensagem do Evangelho. Todos que naquela sociedade primitiva, no primeiro século, rejeitavam como lixo, Jesus abraçou. Vai, não peque mais. Aonde estão os teus acusadores? Quem não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Esse texto se enquadra direitinho aqui, né? Ele encaixa direitinho aqui. Quem de vocês, judeus, que não tem pecado, então apedrejem essa mulher. Se lembram como Jesus falou isso? Sentado, riscando no chão. Eu queria ver aquela cena. E ver ele levantando a cabeça, falando isso, depois voltar a cabeça para o chão enquanto mais escrevendo, e depois perguntar a ela: onde estão os que te acusavam? Onde eles estão? Vá em paz. Não peque mais. E uma vez que ele perdoa, irmãos, ele perdoa. Ele perdoa. Ele não vai ficar lançando em rosto. Eu te perdoei, vou tirar o perdão de você. Ele não vai fazer isso. Nosso tratamento em relação aos pecados dos homens deve ser segundo a palavra de Deus. O confronto deve ser em amor, em respeito e em piedade. Abram comigo, por favor, a Escritura, meus irmãos, em Mateus capítulo 7. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus diz isso a quem? Ao mesmo público, aos judeus. Jesus diz isso aos judeus. Hipócritas. 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 É duro, irmãos, ouvir isso. É tão bom ouvir o Senhor falar assim: filho amado, eu amo você antes da fundação do mundo. Mas é duro ouvi-lo dizer: você é um hipócrita. Você já teve essa sensação lendo a Escritura? Você fica
mal, né? Isso é o evangelho, não? O evangelho não é só para deixar a gente se sentindo bem, não. Muitas vezes o evangelho vai fazer que a gente se sinta muito mal. Muito mal. Misericórdia, que mensagem é essa? Isso não é novo, não. Os discípulos disseram isso a Jesus. Senhor, é muito duro isso aí que o senhor está falando. Ele disse, é duro. Quem quiser ir. Ele disse, quem quiser vir, vem. Mas quem quiser ir também vá. Esta é a mensagem. A mensagem do nosso tempo é uma mensagem interesseira, de autopromoção, erguimento, né? Você sai flutuando, sai nas nuvens. Eu saí, rapaz, o culto foi tremendo e né? O chão tremeu, a glória desceu. Agora foi um negócio assim tão fantástico. Eu tô aqui, chego, eu tô alegre. Deus pode fazer com que a gente saia alegre, irmãos. Ele pode fazer, né? Agora ele faz também com que a gente saia assim, rapaz, eu sou um lixo. Eu, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu vou orar como? Eu não sou digno nem de me ajoelhar para orar, nem de falar. Por isso que só o fato de um crente orar já é um ato de graça da parte de Deus, porque a gente não merece nem ser ouvido. O fato dele permitir que falemos a ele e ouça as nossas orações é uma ação poderosa da graça. E mais poderosa ainda quando nós estamos emaranhados em hipocrisias e nós oramos e ele escuta. É muita misericórdia, muito amor e muita graça. Mas isso não desfaz uma postura errada que estamos tendo diante dele e diante do outro. Meus irmãos, que a nossa caminhada na fé não seja uma farsa, que ela seja verdadeira. Por isso que o profeta diz: Senhor, converte-nos a ti, para que nós sejamos convertidos. A nossa oração, de fato, deve ser essa: Senhor, não deixe os meus pés resvalarem. Senhor, me traga de volta se eu me desviar. Abra meus olhos para que eu converta meu coração ao Senhor. Converter no sentido de arrepender-se, né? A conversão da regeneração é uma só, nós estudamos isso. Mas no sentido de arrepender-se, de voltar a Deus, de abandonar os pecados, de abandonar a falsa religiosidade. Nós podemos nos colocar como reis, diante de pobres pecadores que estão lá fora. E não é isso que a palavra nos ensina. Nós somos servos. Servos. Servos de Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, quero orar nesse momento, Senhor, por nossa congregação, nossa igreja. O Senhor nos conhece, sabe quem somos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, nenhum de nós aqui é digno de tua graça, de tua misericórdia. Nenhum de nós aqui é digno de ser chamado teu filho. Nenhum de nós aqui é digno de ser chamado servo de Deus. Há muita graça do Senhor nos alcançou e nós somos gratos a Ti, não como deveríamos, Senhor, porque senão nosso coração não se abatia diante de coisas tão pequenas dessa vida.
Tem misericórdia de nós, nos ajude a sermos uma igreja piedosa, com o coração contrito, paciente, que sejamos uma igreja com o coração disposto a ajudar os caídos, os pecadores, estejamos dispostos a falar teu evangelho aos que se perdem. Eu te peço tua graça por meus irmãos que têm cônjuges que não são crentes, filhos que não são crentes. Não permita, Senhor, que meus irmãos caiam no pecado da hipocrisia. Que seus corações sejam cheios da compaixão do Senhor, mas também cheios da firme convicção do que o Evangelho ensina. Que eles nunca negociem os princípios de sua fé, mas que não sejam hipócritas rígidos com os que se perdem, que estão no âmbito de sua vivência familiar. Tu conheces nossas histórias, conheces as histórias desses irmãos, sabes dos sofrimentos, das dores, das lutas, das lágrimas, das orações, das intercessões, das agonias, dos aperreios que esses irmãos sofrem, Senhor. O Senhor sabe. E eu peço vitória ao teu povo, Senhor. Salva os filhos do teu povo, os cônjuges. Eu te peço, Senhor, pelas famílias de nossa igreja, que pela graça de Deus tem caminhado te servindo com os filhos na casa do Senhor. Que estes irmãos também não caiam no pecado da hipocrisia, colocando um fardo pesado sobre os ombros dos seus filhos, que eles mesmos não levam, mas que conduzam sua descendência em amor, em graça, em misericórdia, em verdade. Guarda, Senhor, estes filhos, guarda meus irmãos. Te peço pelas famílias de nossa igreja que têm filhos pequenos, aqueles que estão por nascer ainda também. Ajude teu povo a glorificar o teu nome no seu lar, servir ao Senhor e conduzir sua família, a tua casa, para a vida comunitária, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Eu te peço pelos jovens de nossa igreja, Senhor. Livra-os dos enganos do mundo, das ilusões do nosso tempo, dos ídolos da nossa era. Livra-os da soberba do coração. Livra-os dos pecados de imoralidade. Guarda-os. Eu te peço, Senhor, prepara para estes jovens um futuro abençoado. Para aqueles que tu tem designado casamento, que seja para a glória do teu nome. Com servos teus, servas tuas, que teu nome seja honrado nessa aliança entre crentes. Para aqueles que tu tem designado solteirice, que o Senhor também os guarde, que vivam para ti, devotados a ti, amando ao Senhor, servindo ao Senhor. Para aqueles que foram chamados para o celibato, que o Senhor fortaleça-os espiritualmente. Mas para aqueles que foram chamados para o casamento, que o Senhor também os fortaleça, dê graça e prepare para estes cônjuges, para a glória do Senhor. Eu te peço, Senhor, por nossos irmãos enfermos, enlutados. Te peço por nossa irmã Fátima, que o Senhor abençoe a
saúde de tua serva, dê boa recuperação a ela. Que o Senhor abençoe a saúde do nosso irmão Nascimento, sua coluna. Que o Senhor abençoe a saúde de Lara, sua recuperação. Que o Senhor estenda suas mãos sobre tua filha, dando total recuperação. Nós te pedimos pela família de Lívia, seu esposo, sua mãe, sua irmã, seu cunhado, pela perca do pequeno Levi, família enlutada, que o Senhor tenha misericórdia deles. Eu te peço pela vida de nossa irmã Andresa, que o Senhor a fortaleça, a sua saúde, sua família. Te peço pela vida de nossa irmã Daniela, te peço por seu filho, sua família, seu casamento. Tem misericórdia, Senhor, estende as tuas mãos. Tem misericórdia, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.